Que a paz de nosso Senhor seja com todos os irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Que Deus lhes abençoe. Ouviremos a mensagem por John Bunyan, intitulada Orando com o Espírito Santo. Deus te abençoe em Cristo. Primeiros Coríntios 14:15. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Pois bem, orar com o Espírito Santo, pois isto é o que faz a pessoa que ora ser aceitável a Deus. É como já mencionado, a chegar-se a Deus sincera, consciente e afetuosamente por meio de Cristo, a qual necessariamente é uma obra do Espírito de Deus. Não há nenhum homem ou igreja no mundo que possa se aproximar de Deus em oração se não for com a ajuda do Espírito Santo. Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. É por isso que Paulo diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Vou comentar em breves palavras este texto que mostra tão plenamente o espírito de oração e a incapacidade do homem de orar sem ele. Primeiro, considere a pessoa que está falando, ou seja, Paulo, nós apóstolos, os oficiais extraordinários, os edificadores prudentes, alguém que inclusive foi arrebatado ao paraíso. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos que coisas devemos pedir ou para quem orarmos, nem por que meio orar. Nada disto sabemos sem a ajuda do Espírito. Devemos orar pedindo comunhão com Deus por Cristo? Devemos pedir a fé, justificação pela graça, um coração verdadeiramente santificado? Nada disto sabemos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Além disso, se não sabem qual deve ser o tema da oração, a não ser pela ajuda do Espírito Santo, sem ele tampouco sabem como devem orar. Portanto, o apóstolo acrescenta: Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eles não podiam realizar este dever tão bem e totalmente como alguns em nossos dias creem que podem. Mesmo em seus melhores momentos, quando o Espírito Santo lhes ajudava, os apóstolos tinham de contentar-se em proferir suspiros e gemidos inexprimíveis, uma vez que não tinha palavras para expressar. Mas nisto, nos sábios de nossos dias, estão tão especializados, eles já sabem de antemão como orar e sobre o tema, estabelecendo uma oração para tal dia até mesmo 20 anos antes, uma para o Natal, outro para a Páscoa e assim por diante. Eles contaram ainda as sílabas que devem conter. Também para cada festividade já têm preparadas as orações para aqueles que ainda não vieram a este mundo. Ademais, lhes dirão quando devem ajoelhar-se, quando ficar em pé, quando sentar-se e quando se moverem. Tudo que os apóstolos não chegavam a cumprir por não poder compor forma tão meticulosa por causa do temor de Deus que lhes constrangia a orar como deveriam. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Observem isto, como convém. Pois o não atentar para esta palavra, ou pelo menos não atendê-la em seu espírito e verdade, tem feito com que alguns inventassem, como Jeroboão, outra forma de adoração que não seja a que está revelada na palavra de Deus, tanto no que se refere ao tema como à forma. Mas Paulo diz que precisamos orar como convém, algo que não podemos fazer nem mesmo com toda a arte, habilidade, astúcia e engenho dos homens e dos anjos. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito. Sim, o mesmo Espírito ajuda a nossa fraqueza, não o espírito e a concupiscência do homem. Uma coisa é que o homem pode imaginar e inventar em seu próprio cérebro,
e outra, o que se lhe manda e deve fazer. Muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Tiago 4:3. Por isso nunca chegam sequer a estar perto de possuírem o que pedem. A oração acidental fortuita não dissuade a Deus nem faz com que ele responda. Quando se está em oração, Deus esquadrinha o coração para ver de que raiz e espírito procede. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8:27. Pois ele só ouve somente aquilo que é conforme a sua vontade e em nada mais. E somente o Espírito pode nos ensinar a pedir, porque é o único que tudo esquadrinha, ainda as profundezas de Deus. Sem este Espírito, mesmo que tivermos 1000 devocionais, não sabemos pedir como convém, pois nos acompanha aquela fraqueza que nos incapacita totalmente para tal necessidade. Fraqueza que consiste no seguinte, bem que é difícil descrever. Sem o Espírito, o homem é tão fraco que, por mais que use outros meios, não pode ter nem mesmo um pensamento correto relacionado com a salvação e com Deus, com Cristo ou com suas bênçãos. Portanto, o Espírito diz dos ímpios: não há Deus em todos os seus pensamentos. Salmo 10, verso 4. A menos que o imaginem segundo eles são. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis 8:21. Se então, como foi mostrado anteriormente, não podem conceber corretamente ao Deus a quem oram, nem a Cristo em cujo nome eles oram, nem as coisas pelas quais oram, como poderão dirigir-se pessoalmente a Deus sem que o Espírito os ajude em sua fraqueza? O mesmo Espírito, pessoalmente, é quem revela estas coisas às nossas pobres almas e quem as faz entender. Pelo qual Cristo, quando prometeu enviar o Espírito, o Consolador, disse aos seus discípulos: Ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. É como se ele houvesse dito: Eu sei que por natureza estais em trevas e ignorância para entender as minhas coisas. E embora proveis este sistema ou outro, vossa ignorância continuará. O véu está posto sobre o vosso coração e ninguém pode removê-lo nem dar-lhes compreensão espiritual, senão o Espírito Santo. A verdadeira oração há de proceder tanto de sua expressão externa quanto de sua intenção espiritual, do que nossa alma percebe à luz do Espírito. Caso contrário, será rejeitada como coisa vã e abominável, porque o coração e a língua não vão em uníssono, nem tampouco podem, a menos que o Espírito nos ajude em nossa fraqueza. Davi sabia isso muito bem, e por isso clamou: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Salmo 51, verso 15. Espero que ninguém imagine que Davi não conseguia falar e se expressar tão bem quanto os demais, como qualquer um de nossa geração, como é evidente em suas palavras e ações. Não obstante, quando este homem excelente, este profeta, vem para adorar a Deus, o Senhor tem que lhe ajudar, pois do contrário nada pode fazer. Era incapaz de pronunciar uma única palavra acertada a menos que o Espírito Santo o ajudasse em sua fraqueza. Segundo, é preciso que a oração seja no Espírito para que seja eficaz. As orações não são movidas a partir do alto, são como os homens, nécias, hipócritas, frias e indecorosas, e aqueles que as pronunciam tornam-se uma abominação ao Senhor. Não é a excelência da voz, nem o aparente afeto do que ora o que Deus vê e considera, mas o Espírito. O homem como tal está tão cheio de toda sorte de impiedade que não somente não pode ter uma palavra ou pensamento limpo, mas muito menos uma oração pura e aceitável a Deus por Cristo. Por isso os fariseus, apesar de suas orações ou por causa delas, foram rejeitados. Não cabe a menor dúvida de que, em termos de palavras, eles eram perfeitamente capazes de se expressarem e mais, destacavam-se pela prolixidade de suas orações. Porém, não tinham a ajuda do Espírito de Cristo. Portanto, o que eles faziam
o faziam somente com sua própria fraqueza. Tudo isso foi a causa de que não puderam derramar suas almas a Deus de modo sincero, consciente e afetuoso no poder do Espírito. Esta é a oração que vai para o céu, por ser elevada no poder do Espírito. Pois, terceiro, somente o Espírito pode mostrar claramente ao homem o miserável que ele é por natureza, capacitando-lhe assim para a oração. Falar é apenas falar, como diríamos, e é nada senão somente culto de lábios quando não há uma experiência realmente eficaz de sua baixeza. Oh, que hipocrisia horrível a da maioria dos corações! Muitos homens que oram hoje em dia oram somente para serem vistos. E tudo isso por não possuírem uma experiência de sua própria miséria. Mas o Espírito mostra amorosamente à alma sua miséria, e mostra sua posição e o que provavelmente vai acontecer com ela. Lhe mostra também o intolerável de sua condição. O Espírito é quem redargue eficazmente do pecado e da miséria uma vida sem Cristo, colocando assim a alma em uma atitude aceitável, séria, consciente e amorosa para orar a Deus segundo a sua palavra. Quarto, embora os homens vissem seus pecados, não orariam sem a ajuda do Espírito Santo. Se não fosse por ele, fugiriam de Deus como Caim e Judas e ficariam completamente desesperados para encontrar misericórdia. Quando uma pessoa está consciente do seu pecado e da maldição de Deus, é difícil persuadi-la de que deve orar, pois seu coração diz: não há esperança, é inútil buscar a Deus. Sou uma criatura tão vil, infeliz e maldita que jamais ele me terá em conta. Então vem o Espírito, acalma a alma, a ajuda a levantar o rosto para Deus, infundindo-lhe um pouco de experiência do que é a misericórdia para que se aproxime de Deus. Quinto, deve ser no Espírito ou com ele, pois se não for assim, ninguém pode saber como se aproximar de Deus como convém. Os homens podem facilmente dizer que se achegam a Deus em seu Filho, mas apegar-se a Deus como convém e conforme a sua vontade é a coisa mais difícil que pode ser concebida, se você quer fazê-lo sem o Espírito. É o Espírito quem sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É o Espírito que nos deve mostrar a maneira de nos achegarmos a Deus e também as coisas de Deus que o fazem desejável. Rogo-te que me mostre agora o seu caminho, diz Moisés, para que te conheça. Êxodo 33:13. E João 16:14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Sexto, porque sem o Espírito, ainda que o homem veja sua miséria e também a forma de se aproximar de Deus, jamais poderia anelar ou desejar ter comunhão com Ele em Cristo e na misericórdia, sem contar com a aprovação divina. Quão grande tarefa para a pobre alma que percebe seu pecado e a ira de Deus, dizer em fé somente esta palavra: Pai. Eu vos digo que qualquer que seja a opinião dos hipócritas, esta é a maior dificuldade para o cristão verdadeiro, não poder dizer que Deus é seu Pai. Ela diz: não me atrevo a chamar-lhe Pai. Por isto, precisamente, é necessário que o Espírito Santo seja enviado ao coração do povo de Deus para clamar: Pai. Este é um esforço que, sem o Espírito, ninguém pode realizar conscientemente e em fé. Quando eu digo conscientemente, quero dizer sabendo o que é ser um filho de Deus, ser nascido de novo. Quando digo fé, quero dizer que a alma crê, por experiência genuína, que a obra da graça foi feita nela. Esta é a única maneira de chamar a Deus de Pai. E não como muitos fazem, recitar de memória, de modo balbuciante, o Pai Nosso. Não. A vida de oração pertence a um homem que possui o Espírito Santo depois de haver sido sensibilizado quanto ao pecado e ensinado a respeito de como deve se achegar ao Senhor em busca de misericórdia, e no poder do Espírito clamar: Pai. Essa única palavra pronunciada em fé é melhor do que 1000 orações, como os homens as chamam,
escritas e lidas oficialmente, indiferente e morna. Oh, quão longe estão as pessoas de perceberem isso, quando se dão por satisfeitas com o saber de cor e ensinar a seus filhos o Pai Nosso, o Credo e outros tais, quando só Deus sabe, eles não têm uma verdadeira experiência de si mesmos, do que Deus exige que lhe demos através de Cristo. Ah, pobre alma, reflita sobre a tua miséria e clame a Deus para que te mostre sua confusa cegueira e ignorância antes que te habitues e ensine a seus filhos a rotineiramente chamá-lo de Pai. Saibam que dizer que Deus é vosso Pai por meio da oração, sem ter uma experiência da obra da graça em vossas almas, é dizer que sois judeus sem selo, e portanto mentir. Vocês dizem Pai Nosso, Deus diz, vocês blasfemam. Vocês dizem que são verdadeiros cristãos. Deus diz, mentes. E esse pecado é maior quando o pecador se vangloria com a sua pretensa santidade, como foi a postura dos judeus perante Cristo no capítulo 8 de João. Vemos ali como Cristo lhes falou de sua condenação em termos inequívocos a despeito das pretensões hipócritas deles. E a história se repete. Alguns pretendem ser considerados os únicos homens honrados, e tudo porque com as suas línguas blasfemas e corações hipócritas vão à igreja e dizem Pai Nosso. Mas ainda assim, apesar de que cada vez que dizem a Deus Pai Nosso, blasfemam tão abominavelmente, necessitam fazê-lo por dever. E quando outros de princípios mais sóbrios sentem escrúpulos de tão vãs tradições, se lhes consideram como inimigos de Deus e da nação. O povo de Deus, como sempre, é considerado como povo turbulento, sedioso e faccioso. Permitam-me, pois, raciocinar um pouco com vocês, pobres almas cegas, ignorantes e aturdidas. Talvez a sua melhor oração seja dizer, Pai Nosso que estás nos céus, e assim por diante. Você sabe o significado das primeiras palavras desta oração? Você pode, sem hesitação, se juntar ao resto dos santos, Pai Nosso? Você verdadeiramente nasceu de novo e recebeu o Espírito de adoção? Te vês a ti mesmo em Cristo e podes achegar-te a Deus como membro no seu Filho? Ou ignoras essas coisas e ainda se ousas dizer Pai Nosso? Não é o diabo teu pai? E não fazes as obras da carne? E te atreves a dizer a Deus Pai Nosso? Pior ainda, não és um daqueles que perseguem ferozmente os filhos de Deus? Tu não os amaldiçoou em seu coração muitas vezes? E ainda assim permites que de sua garganta blasfemam saiam as palavras Pai Nosso? Ele é Pai daqueles a quem tu odeias e persegue. E realmente dizes, santificado seja o teu nome de coração? Te esforças de todas as formas honestas e legítimas para louvar o nome, a santidade e a majestade de Deus? É o seu coração, seu estilo de vida compatível com esta passagem? Te esforças para imitar a Cristo em todas as obras de justiça que Deus pede de ti e te manda? Assim é, se és daqueles que podem em verdade clamar com a aprovação de Deus, Pai Nosso. Ou não será este o último de teus pensamentos durante todo o dia? Não demonstras claramente que você é um hipócrita ao condenar com tua prática diária o que pretendes mostrar em tua oração com a tua língua mentirosa? Você realmente quer que venha o reino de Deus e que se fizesse sua vontade na terra como no céu? Mas ainda mesmo se tu em letra dizes, venha o teu reino, não é certo que levaria à beira da loucura ouvir o som da trombeta, ver como os mortos são ressuscitados e tu mesmo ter que comparecer diante de Deus para dar conta de tudo que você fez no corpo? Além disso, acaso apenas pensar nisto não te desagrada no mais alto grau? E se a vontade de Deus se faz na terra como no céu, isto não vai ser a tua ruína? No céu não há nenhum rebelde contra Deus. E se acontece igualmente com a terra, não terá que lançar-te no inferno? E o mesmo quanto ao resto de tuas petições. Ó, que triste aspecto teriam aqueles homens, e com que terror caminhariam pelo mundo se eles soubessem a mentira e blasfêmia que sai de suas bocas até mesmo em suas mais perfeitas simulações de santidade. Que o Senhor os desperte e os ensine. Pobres almas,
para atender em toda a humildade, que não sejais imprudentes e ignorantes a respeito de seu próprio coração, e muito mais quanto à sua boca. Como disse o sábio, quando compareceres diante de Deus, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Eclesiastes 5:2. Especialmente a chamar Deus de Pai, sem que tenhas alguma bendita experiência. Mas prossigamos com nossas considerações. Sétimo, para que a oração seja aceita, deve ser a oração com o Espírito, posto que somente o Espírito pode elevar a alma ou o coração a Deus em oração. Quero dizer, se toda a obra feita com Deus e particularmente na oração, se o coração é acompanhado pela língua, deve ser preparado pelo Espírito de Deus. Na realidade, a língua é muito capaz por si mesma de agir sem temor nem sabedoria, mas quando é a resposta do coração e de um coração que foi preparado pelo Espírito Santo, então fala segundo Deus ordena e deseja. São palavras poderosas as de Davi quando ele disse que a ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmo 25, verso 1. Isso é uma obra muito grande para o homem poder fazê-la sem o poder do Espírito Santo. E eu acho que um dos principais motivos para que o Espírito de Deus seja chamado de o Espírito de graça e súplicas, conforme Zacarias 12:10, é por ser ele quem ajuda o coração a implorar deveras. É por isto que Paulo diz, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, Efésios 6:18, e orarei com o Espírito, 1 Coríntios 14:15. A oração, se o coração não está nela, é como um som morto, e o coração, se não for levantado pelo Espírito, jamais orará a Deus. Oitavo, assim como o coração tem de ser levantado pelo Espírito para orar corretamente, também deve ser sustentado pelo Espírito, uma vez que o levantou para poder continuar orando. Eu não sei o que acontece nos corações dos outros, mas eu tenho certeza do que se segue. Primeiro, é impossível que os breviários que os homens têm feito levantem ou preparem o coração. Tal coisa é obra exclusiva do próprio Deus. E segundo, eu tenho certeza de que eles são igualmente impotentes para sustentar o coração uma vez levantado. E sem dúvida esta é a verdadeira essência da oração, que o coração seja levantado próximo a Deus enquanto se ora a Ele. Era difícil para Moisés manter os braços levantados para Deus em oração, mas muito mais difícil é manter no alto o coração. Deus se queixa precisamente disto, de que este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. E certamente, se me permites mencionar minha própria experiência, posso dizer-lhes as dificuldades que encontro para orar a Deus como convém. Sei que o que eu vou dizer é o suficiente para vocês, pobres homens cegos e carnais, formeis estranhas opiniões sobre mim. Quando vou orar, eu sinto que meu coração se torna relutante em se aproximar de Deus. E não somente isto, mas uma vez em sua presença experimento tanta aversão que muitas vezes me vejo obrigado a pedir-lhe que tome o meu coração e o atraia a si em Cristo, e quando está ali, para que o mantenha perto dele. Além disso, muitas vezes não sei o que pedir, tal é a minha cegueira, ou como orar, tal é a minha ignorância. Ai de nós, se pela bendita graça o Espírito Santo não ajudar nossa fraqueza. Oh, as dificuldades que o coração está para começar no momento da oração. Ninguém sabe quantos caminhos desertos e tortuosos toma o coração para sair da presença de Deus. Quanto orgulho também se lhe é permitido expressar-se. Quanta hipocrisia na presença dos demais. E quão pouco se compreende então a oração entre Deus e a alma em secreto, a não ser que o Espírito Santo haja acudido para ajudar. Quando o Espírito entra no coração, a oração verdadeira, mas não antes. Nono, para que a alma ore corretamente, há de ser em e com a ajuda e o poder do Espírito, porque sem ele é impossível que um homem se expresse em oração. Quero dizer,
Sem a ajuda do Espírito, é impossível que o coração, de modo sincero, consciente e afetuoso, se derrame diante de Deus com aqueles suspiros e gemidos que devem sair de uma alma que verdadeiramente ora. Não é a boca a primeira a considerar na oração. Se não se ver que o coração está tão cheio de afeto e fervor em conversa com Deus, que impeça a língua expressar seus sentimentos e desejos. Quando os desejos de um homem são tão intensos, numerosos e potentes do que todas as palavras, lágrimas e gemidos que procedem do coração não são suficientes para expressá-los, então se pode dizer que verdadeiramente deseja. O Espírito ajuda a nossa fraqueza, e faz e pede por nós com gemidos inexprimíveis. Pobre é a oração que está plenamente expressada com um determinado número de palavras. O homem que realmente apresenta uma petição a Deus jamais poderá expressar com a boca ou pena os desejos inefáveis, experiências, emoções e anelos que subiram ao Senhor naquela oração. As melhores orações a miúde contêm mais gemidos do que palavras. E as palavras que elas contêm são senão apenas uma sombra pobre e superficial do coração. A vida e o espírito dessa oração. Não estão escritas as palavras da oração que pronunciou Moisés quando ele deixou o Egito e foi perseguido por Faraó. Mas sabemos que fez retinir o céu com os seus clamores. Clamores produzidos pelos indescritíveis e inescrutáveis gemidos da sua alma em e com o Espírito de Deus. Eu duvido que tenham este detalhe em conta aqueles que pretendem ser considerados como um povo de oração. Quanto mais um homem se aproxima da perfeição na obediência de uma obra ordenada por Deus, tanto mais difícil a encontra. E isso se deve a que a criatura, como criatura, não pode fazê-la. Empenho na oração, como mencionado acima, não é apenas um dever, mas uma das obrigações mais eminentes e, portanto, mais difíceis. Bem sabia Paulo o que estava dizendo quando escreveu: orarei com o Espírito. Ele sabia muito bem que não era o que os outros escreveram ou disseram que poderia fazer dele um homem de oração, mas somente o Espírito Santo poderia fazê-lo. 10º, deve ser com o Espírito, pois do contrário, ao haver um defeito no ato em si, o será também em sua continuação. Na verdade, antes, produzirá um desfalecimento. A oração é uma ordenança de Deus que deve perdurar necessariamente na alma. Mas, como eu disse antes, se não é possível para um homem levantar o coração a Deus em oração, tampouco é possível mantê-lo ali sem a ajuda do Espírito. E sendo assim, para que persevere no tempo orando a Deus, é preciso que seja com o Espírito. Cristo nos diz que devemos orar sempre e nunca desfalecer. E também nos diz qual é a definição de um hipócrita. Ele não persevera em oração sob quaisquer circunstâncias, ou se o faz, não é com poder, ou seja, no espírito da verdadeira oração, mas somente por pretexto. Cair da experiência do poder para a superficialidade é uma das coisas mais fáceis, mas elevar-se na vida, no espírito e no poder no que diz respeito a uma obrigação, especialmente em se tratando da oração, é uma das coisas mais difíceis. Supõe tal esforço que um homem, sem a ajuda do Espírito, não pode orar nem uma única vez sequer e muito menos perseverar sem estar em uma doce forma de orar. E em oração assim, tanto orar quanto ter suas orações elevadas aos ouvidos do Senhor. Jacó não só começou, mas ele perseverou. Não te deixarei ir se não me abençoares. O mesmo fizeram os outros santos, mas isso não poderia ser feito sem o espírito de oração. É pelo Espírito que temos acesso ao Pai. Judas, verso 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como dizendo: irmãos, assim como a vida eterna é dada somente para os que perseveram até o fim, assim também não podeis perseverar até o fim, a menos que prossigais orando no Espírito. A grande fraude com que o diabo engana o mundo consiste em fazer que este continue na superficialidade de qualquer dever. Orando com o Espírito Santo, por John Bunyan.